Olá, é um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para iniciar efetivamente a nossa disciplina de trabalho final de curso da pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, oferecida pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG. É um prazer estar com vocês mais uma vez, e nessa disciplina nós vamos discutir sobre a elaboração do nosso trabalho final de curso. Teremos 4 aulas regulares, como de praxe, nas disciplinas da estrutura da nossa pós, e, como sempre, eu solicito que vocês estejam aí preparados para acompanhar essa aula com papel e caneta para anotações, ou com um documento do Word em aberto para fazerem anotações, considerações para apresentarem posteriormente nos nossos fóruns de discussões ou nos nossos encontros síncronos, que serão no webinário e no plantão, na aula de plantão pedagógico. Passemos, então, à apresentação dessa aula 1. Bom, então estamos na pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Essa pós é coordenada pela professora mestre Luciana Cardoso de Araújo, e estamos na disciplina Trabalho Final de Curso, ministrada por mim, professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli. Para essa primeira aula, eu vou trabalhar com o caderno didático Método de Pesquisa, que está disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, lá no tópico de conteúdos, bibliografia básica. E eu já vou direto para a unidade 3, que inicia a discussão. Esse livro de método de pesquisa, vocês podem complementar com um outro, que eu vou deixar lá também como bibliografia básica, que é o da Marconi e Lakatos, que tem algum nome semelhante também de métodos de pesquisa ou metodologia de pesquisa, ou qualquer outro que vocês tiverem acesso, preferirem utilizar, tá? Metodologia de pesquisa, ela nos orienta sobre um caminho a ser seguido, sobre as formas de organizar a discussão, de organizar a produção de um trabalho científico. Então, existem centenas de autores que publicam sobre essa estrutura. Tá? Então, a escolha aqui de um livro, um caderno ou outro livro, é uma seleção meramente didática que tem a ver com a preferência do autor. Tanto que, ao longo dessa aula, eu vou complementando com outras informações. Tá? Só em função da facilidade e da disponibilidade do material, eu fiz a seleção por esse caderno didático e inicio, então, na unidade 3. Então, nessa unidade, os autores do caderno nos indicam algumas condutas que dificultam começar mal uma pesquisa. O início de uma pesquisa o cenário é praticamente o mesmo, sabemos vagamente o que a gente deseja. Por isso que a gente já começou trabalhando com a estrutura de um pré-projeto ou de um projeto de pesquisa na disciplina anterior de pesquisa e extensão tecnológica. A ideia já era ganhar tempo em termos dessa seleção do que a gente pretende fazer, dessa escolha do tema. Tá? Então, como a gente tem uma ideia um pouco vaga do que a gente deseja, a gente precisa definir o problema ou pergunta de pesquisa. A gente sempre... Essa é uma questão que sempre vem à baila, mas a pesquisa tem que partir de um problema? Não, a gente fala de problema de pesquisa, elencando naquilo que seria um objetivo geral da sua pesquisa, ou uma pergunta de pesquisa, aquilo que você quer responder, ou que tipo de informação que você deseja acessar com a produção da sua pesquisa. Via de regra, um pesquisador menos experiente, mais iniciante, não costuma ter muita clareza sobre como abordar essa questão. Por isso essa proposição de uma pergunta de pesquisa. Organize a ideia do tema geral que você quer como uma pergunta, porque isso facilita em termos de construção do caminho metodológico para a produção do seu trabalho. A gente deseja sempre que o trabalho seja útil e que possamos chegar ao fim
mas temos o sentimento de nos perder antes mesmo de termos começado. Eu concordo com o autor, que principalmente para quem tem pouca experiência, a gente costuma ter essa dificuldade mesmo. Eu levei anos para desenvolver essa expertise, em dois programas de mestrado, um programa de doutorado, uma dezena de especializações, mais de 70 publicações, que me auxiliaram aí nesse caminho, na construção desse caminho. Bom, o caos original, então, não deve ser fonte de preocupação. Ao contrário, ele é a marca de um espírito inquieto, que não alimenta os simplismos e certezas já prontas. Então, essa inquietação, esse incômodo que a gente sente, mesmo se a gente não sabe muito bem como começar, para onde quer ir, mas se a gente tem essa pergunta inicial, se a gente tem esse incômodo, há algo que eu não sei, que eu gostaria de saber, já nos gera aí esse elemento fundamental, motivador para a produção de uma pesquisa. Nesse sentido, voltando aqui para o slide, esse início pode tomar diferentes formas, entre as quais são citadas, e aí são alguns termos que os autores do caderno didático nos auxiliam, nos trazem, a glodice livresca ou estatística, o impasse das hipóteses e a ênfase obscura. Passemos a tais. Os autores chamam de glodice livresca ou estatística aquela ideia de que a gente tem de encher a cabeça com uma grande quantidade de livros, de artigos ou de dados numéricos, esperando que ao fazer esse monte de leituras ou acessando esse monte de dados, a gente encontre um parágrafo ou um gráfico à luz que permitirá precisar corretamente, de maneira satisfatória, o objetivo e o tema do trabalho que a gente quer pesquisar. Algumas vezes, esse caminho funciona, porque a gente pega ali, por exemplo, uma proposta metodológica e decide, eu vou replicar essa pesquisa realizada em outra localidade, em outra região, ou em outro momento temporal, e agora eu quero refazer na minha instituição, na minha realidade, na região que eu vivo, que eu trabalho, etc. Isso serve algumas vezes como caminho. Mas nem sempre é assim. Dificilmente a gente vai achar algo pronto para replicar. Então, não é impossível, mas não é tão simples quanto parece. O fato é que essa glodice livresca acaba por desmotivar o autor ou o pesquisador que está ali elaborando um projeto, pensando num projeto, pois a abundância de informações mal absorvidas embaralha as ideias. Você acaba atirando para diversos lados, lendo muitos artigos, muitos livros, etc., e te faz ficar com uma construção esquizofrênica, fragmentada, e essa construção fragmentada acaba por não contribuir para a organização inicial desse trabalho. Então, é preciso voltar, reaprender a refletir, a ler em profundidade poucos textos e interpretar judiciosamente alguns dados. Com uma seleção mais consistente de pouco, a gente consegue fazer uma organização, uma reflexão que aponta um caminho para onde seguir. É preferível escolher o caminho mais simples para chegar ao melhor resultado. Isso é refletir sobre o que se quer saber e de que forma proceder. É um trabalho de especialização, é um artigo que nós vamos produzir de 10 a 20 laudas. Esperamos publicar esse artigo, seja num livro, que nós vamos ter aí para os melhores trabalhos, sejam em periódicos. Mas entenda uma coisa, uma especialização não visa uma publicação de uma metodologia nova, uma proposição de um novo conteúdo, de um resultado mirabolante. Tais resultados mirabolantes, tais mudanças mais específicas na ciência, são construídos em níveis mais profundos, níveis mais avançados de pesquisa. Daí a gente tem essa separação da pós-graduação lato sensu, de uma busca mais ampla, lato no sentido de amplo, e das pós-graduação stricto sensu, que refina
uma busca mais restrita, né, que vão ser os mestrados, os doutorados e, posteriormente, os pós-doc. No mestrado, a gente já começa a considerar algo mais inovador. No doutorado, sim, é esperado que a produção traga uma contribuição significativa para a ciência. Em especialização, a gente tem uma elaboração ainda mais simples. Claro que vocês devem produzir algo que é inédito, mas o inédito não precisa ser algo completamente inovador, uma ideia mirabolante, uma intervenção mágica ou uma metodologia que vai mudar o mundo. Tá? Então, escolher um caminho mais simples, né, e tanto que a gente está trabalhando aqui com reflexões que podem ser revisões bibliográficas, trabalhos de análise documental, né, que promovem algo inédito no sentido de agrupar um conjunto de informações que estão dispersas. Né? Por exemplo, um trabalho de levantamento de bibliografia não traz uma grande contribuição à ciência, mas ele é inédito no sentido em que ele agrupa um conjunto de artigos que já foram publicados, um conjunto de ideias, um conjunto de temas, né, em termos de facilitar um outro pesquisador no futuro a acessar essas informações já organizadas pelo trabalho que você vai produzir, de um levantamento, possibilitando aí um caminho mais simples para os futuros pesquisadores. Não se enganem. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, levantamento de bibliografia são metodologias simples, mas a execução nem sempre o é. Tá? Então, isso é importante, porque às vezes a gente confunde a metodologia, que é a ideia do caminho que a gente vai percorrer para se alcançar os resultados, com a execução. São coisas distintas. A metodologia nos indica o caminho. Às vezes a gente pode ter um caminho simples, mas com uma execução complexa. Às vezes a gente tem um caminho mais complexo, mas que nos oferece uma execução mais simples. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, cada pesquisador tem sua preferência pessoal. Eu consigo trabalhar com ambas. Pessoalmente, eu gosto mais de pesquisas quantitativas. Elas me demandam um refinamento metodológico maior, em termos de organizar o meu grupo amostral, de construir um bom instrumento de coleta de dados, mas me oferece uma coleta que às vezes é ampla, mas de coleta simples. Eu tenho ali um questionário que eu aplico, eu entrego para o sujeito, ele responde, eu depois tenho que tabular isso, colocar isso em uma planilha, que eu vou transpor para um software estatístico, então demanda um conhecimento de estatística, pessoalmente eu domino, ou tenho algum domínio, e as minhas análises, porque eu domino já a estatística, acabam sendo mais fáceis de serem feitas. Então, vejam, um trabalho quantitativo me oferece uma demanda metodológica mais refinada, mas um trabalho de análise que acaba sendo mais fácil. Eu trabalho mais no projeto, um pouco menos em termos da análise dos dados, na reflexão desses dados. E como eu lido com grupos amostrais maiores, eu consigo maior generalização dos meus resultados. Por outro lado, num trabalho qualitativo, eu quero saber muito mais a percepção dos sujeitos, uma aproximação de um conjunto de dados, um conhecimento de um fenômeno, que me dá um caminho metodológico menos estruturado. Eu vou fazer entrevistas, eu vou fazer observação, e não tenho muita clareza do que vai vir como informação dessas entrevistas, dessas observações. Por outro lado, então, nesse sentido, eu não tenho um instrumento tão refinado quanto um questionário. Eu tive uma demanda mais simples, em termos metodológicos. Por outro lado, a análise de dados qualitativos demanda interpretação, demanda análise de conteúdo, ou análise de discurso, que são metodologias de análise mais complexas.
A gente até tem alguns softwares, mas são mais complexos de uso para fazer análise de discurso ou análise de conteúdo. Então, é um procedimento muito mais artístico, né? muito mais artesão o trabalho ali de dados, análise de dados qualitativa, do que de dados quantitativos. Além disso, eu não preciso de uma amostra tão grande, então a execução me dá uma facilidade. A coleta de dados pode ser com um sujeito ou um pequeno número de sujeitos, mas a análise nem sempre é tão simples. Então, vejam que eu modifiquei a estrutura. Nesse sentido, o trabalho de uma análise qualitativa me dá muitas informações novas sobre um fenômeno, mas não me possibilita grandes generalizações, porque eu pesquisei com poucos sujeitos. Então, são as percepções, são as observações desses sujeitos. Então, vejam que a gente pode pensar como se fosse uma pirâmide em termos de construção de conhecimento. Uma pesquisa quantitativa vai trabalhar aqui nessa base, no sentido de que ela vai ter uma amplitude de informações, mas vai coletar poucas informações sobre o fenômeno, mas de um grande número de pessoas que possibilita uma generalização. O qualitativo está nessa ponta aqui em cima, onde eu tenho um menor número de sujeitos, uma menor quantidade de informações, mas informações muito mais amplas, uma menor quantidade, mas elas são mais amplas sobre esses poucos sujeitos. Tá? Então, esses caminhos, quanti ou quali, são escolhas do pesquisador. Não tem como dizer um é melhor ou pior do que o outro, porque ambos são necessários em etapas distintas do processo de construção do conhecimento. Normalmente iniciamos com pesquisas qualitativas para conhecer o fenômeno e depois avançamos para análises quantitativas dos fenômenos já descritos qualitativamente. Tá? Então, voltando para cá, para o slide e para o nosso material, é preferível escolher o caminho mais simples para chegar ao melhor resultado, ou um resultado execuível. Tem um ditado popular que cabe muito bem nessa situação. Feito é melhor do que perfeito. Tá? Então, contenham algumas pessoas mais ansiosas, mais perfeccionistas, esse perfeccionismo e optem por uma produção que às vezes pode ser mais simples, mas que vocês consigam executar dentro do prazo. Se a gente estivesse num mestrado de 2 anos, a gente teria um prazo de coleta e de análise muito maior. Num doutorado de 4 anos, a gente teria aí mais tempo ainda. Mas numa especialização, a gente vai ter um intervalo de 2 meses para isso. Então, uma pesquisa mais simples, mas que seja inédita. Não precisa ser uma solução de um problema mirabolante, mas algo inédito. Outra questão que os autores elencam é o impasse das hipóteses. Consiste na coleta de dados antes de se formular as hipóteses de pesquisa, ou preocupar-se em colocar em prática as técnicas de pesquisa, executar a coleta, antes de saber exatamente o que se vai pesquisar. É por isso que a gente faz projeto de pesquisa, ou pré-projeto, é por isso que a gente escreve introdução e faz levantamento da literatura antes de escrever a metodologia e antes de executá-la. Porque nessa revisão, nessa escrita da introdução, nos dá a possibilidade de fazer um levantamento da literatura, de conhecer o que os pesquisadores já sabem, ampliar o nosso conhecimento e pensar, a partir do nosso problema, hipóteses, possíveis respostas para o nosso problema. E aí a gente vai avançar para uma escolha metodológica de como nós vamos conseguir as informações que vão se associar a essa construção. Então, voltando aqui para o slide, é comum encontrar estudantes que declaram querer fazer uma pesquisa com questionário junto a uma dada população, sem que tenham qualquer hipótese de trabalho, não sabendo nem mesmo o que desejam pesquisar. Então, vejam, o estudante já falando, eu quero trabalhar com questionário. Isso é muito comum, já vi isso inúmeras vezes. Eu já orientei mais de 300 trabalhos, eu vi inúmeras vezes. O aluno chega, eu quero trabalhar com questionário, com, por exemplo, o grupo de professores. Ok, mas o que você quer saber desses professores? Pois é, ainda não sei.
Bom, então você já definiu a metodologia sem saber o que você quer investigar. Isso é difícil, isso é problemático, porque nem sempre o que se quer pesquisar vai ser bem reconhecido a partir da informação de questionário. Às vezes uma entrevista é melhor. Então, voltando, somente se pode escolher uma técnica de investigação se tiver uma ideia do tipo de dados ou informações que se quer coletar. Se é mais quantitativo, mais generalização de muitos sujeitos, da informação de muitos sujeitos, ou em profundidade na informação de poucos sujeitos, uma pesquisa qualitativa. Então, deve-se começar definindo bem o projeto de pesquisa. Daí, como eu falei, pensar no projeto, pensar na escrita da introdução, para, a partir do objetivo, selecionar o método. Para que serve colocar em prática técnicas de pesquisa se elas correspondem a um projeto superficial e mal definido? De nada adianta você pensar na metodologia sem pensar na sua introdução. Por que acumular um grande número de informações sobre um tema e submetê-lo a uma variedade de técnicas estatísticas para descobrir respostas a questões, no caso, seus objetivos, que não foram postos? Por isso que eu comecei lá dizendo que o mais importante é o seu problema de pesquisa, é a sua pergunta de pesquisa. O que você quer saber? A coleta de dados deve iniciar após a problematização do tema a ser pesquisado. Ou seja, após colocar questões pertinentes sobre o tema, e que ainda não foram tratadas por outros estudos. Então, eu destaco aqui em negrito, porque na hora que vocês começarem a fazer revisão da literatura, eventualmente vocês vão achar outros pesquisadores que tiveram a mesma ideia que vocês e fizeram aquela pesquisa. Daí é importante vocês conhecerem, mas tem diferença da pesquisa dele para a minha? Grupo amostral, momento histórico, localidade, etc., tem. Então, vale a pena eu pesquisar e complementar. Não, alguém pesquisou exatamente isso com exatamente os mesmos sujeitos. Então, não tem muito que acrescentar. Mesmo se isso acontecer, vale a pena, em alguns casos, é possível fazer a pesquisa para confrontar, por exemplo, dois momentos temporais. Então, daí a necessidade da introdução, que contempla a revisão da literatura, ou a produção do estado da arte, ou o referencial teórico, é a mesma coisa. Vocês vão achar vários nomes na literatura para descrever essa ideia, que é a de fazer um levantamento do que foi produzido e descrever para o seu leitor o que você sabe sobre aquele tema, ou o que você está usando como referência, mesmo que às vezes você saiba que existem outras fontes, outros autores, você fala, olha, eu sei disso, mas eu estou baseado nessa ideia. Frequentemente nos pesquisadores iniciantes, que são impressionados e intimidados pelo que eles pensam ser ciência. Para assegurar uma credibilidade, eles acreditam ser útil expressar-se de forma difícil e incompreensível, e, seguidamente, eles raciocinam também dessa forma. Então, usar uma linguagem rebruscada, eminentemente técnica, pensar nesse caminho da ênfase obscura, lida com buscar uma expressão que parece ser endossada pela ciência, mas que nem sempre funciona bem. Por exemplo, se vocês buscarem na literatura, tem um texto clássico chamado Imposturas Intelectuais, do Alain Sokal. Alain Sokal já era um pesquisador, quando ele escreveu esse texto, ele já era um pesquisador de renome. E ele escreveu um texto eminentemente técnico, altamente carregado de jargões da literatura científica, só que esse texto não dizia nada com nada, ele ligava um monte de ideias obscuras que não diziam nada com nada. Ele encaminhou para uma publicação numa revista, os revisores não entenderam o que ele escreveu, mas viram que a estrutura do texto estava adequada e publicaram. 2 números depois, ele mandou um outro texto justificando o imposturas intelectuais, demonstrando que
Se a gente conhece o caminho metodológico para escrever, às vezes a gente faz esse tipo de construção, né, rebruscada, e passa batido pelos revisores. Né? Foi uma grande vergonha para os revisores que deixaram passar aquele texto que não tinha sentido nenhum. Né? E isso acaba acontecendo, isso eventualmente vai acontecer. E aí, felizmente, o Alan Sokal foi muito consciente, muito consistente na sua produção, porque ele mandou um primeiro para a averiguação, passou, e depois ele mandou um segundo justificando que o primeiro, né, o Imposturas Intelectuais, realmente não era um texto adequado, ele utilizava diversas ideias de diversas áreas distintas, mas com uma linguagem técnica dentro de uma estrutura adequada. E por isso o texto foi publicado. Alunos novos, às vezes, buscam essa ênfase obscura no sentido de dar um ar de cientificidade no trabalho. Né? Quando a gente assiste a aula, a gente prepara material para dar aula, muitas vezes a gente fala, as pesquisas apontam. Não, as pesquisas não. Quais pesquisas? Precisa de fonte, precisa de autor. Precisa de propiciar ao aprendente, né, ao aluno, ao acadêmico, que ele reflita sobre aquela informação e que ele investigue aquela fonte de informação. Hoje nós vivemos uma era de fake news que é grave exatamente porque a gente perdeu essa capacidade da criticidade sobre aquilo que a gente lê. A gente simplesmente acredita nas informações. E algumas vezes nós vemos duas informações conflitantes e ficamos confusos. Mas por que a pesquisa A diz tal dado e a pesquisa B diz tal outro dado? Se a gente não lê a fundo metodologia, qual o caminho percorrido e as especificidades da situação, a gente pode ver que justificam-se essas diferenças ou, às vezes, não se justificam. E aí há algum erro que precisa ser corrigido. Por que a gente vive tanto na era aí da fake news? Porque as pessoas perderam essa criticidade. Então, a gente recebe um videozinho do WhatsApp e já toma aquela informação como verdade. E isso é um absurdo. Já fui interpelado inúmeras vezes, dando aula na graduação e na pós-graduação. Professor, mas eu vi um vídeo que me fala isso. Tá, qual vídeo? Eu recebi um grupo do WhatsApp. Você buscou a fonte dessa informação? Você testou essa informação? Ela te parece uma informação confiável, que tem credibilidade? Algumas vezes parece, em termos da estrutura, como foi escrito, como foi apresentado, como foi falado naquele vídeo. Ainda assim, cabe a investigação, porque informações falseadas levam a resultados desastrosos. Vivemos hoje, por exemplo, questionando novamente se a Terra é plana ou redonda. Algo que foi provado cientificamente, com muita clareza, há centenas de anos, e volta a se questionar essa situação. Volta a se questionar, por exemplo, o uso de vacinas. Eu não estou aqui defendendo que tudo está certo e tudo está ótimo. Construir uma vacina dá trabalho, leva tempo, mas isso é feito sob um processo rigoroso da ciência. Afora isso, a gente avança de uma perspectiva que é científica para outras formas de construção do conhecimento. O senso comum, o conhecimento mítico ou religioso, o conhecimento da arte, que são todas formas de construção de conhecimento, que não necessariamente são reconhecidos pela ciência. Voltando, então, aqui para o nosso texto, para a nossa apresentação, duas formas dominam os projetos de pesquisa ou de trabalho, a ambição desmensurada e a confusão total. A ambição desmensurada é aquela que a gente vai acrescentando informações difíceis, complexas, termos técnicos, e vão avançando, como o texto do Alan Sokal, em Posturas Intelectuais, e a confusão total, onde o sujeito se perde dentro do conjunto de informações que ele está utilizando. Então, assim, os sujeitos que utilizam da ênfase obscura se escondem em uma linguagem vazia, porém enfática, que dificilmente esconde um projeto de pesquisa claro e interessante. Acaba ficando ali um projeto muito vazio. O orientador ou o tutor deve auxiliar na produção, a ser simples e clara, a traduzir as ideias, às vezes obscuras, em um texto
que seja numa linguagem técnica e clara. Me ocorre aqui, por exemplo, uma situação de orientação que eu tive há uns anos atrás, de uma acadêmica que também, né, olha que coisa, era poetisa. Ela era uma acadêmica universitária, mas ela já tinha uma experiência como escritora, já tinha publicado alguns livros de poesia. Né? Em termos da orientação do TCC dela, ela era uma aluna muito boa, muito dedicada, mas em termos da orientação do TCC dela foi muito trabalhoso, porque a escrita dela, a estrutura da escrita dela era uma escrita poética, era uma escrita rebruscada de adjetivos, ou seja, ela perdia a clareza e a simplicidade técnica, né, da escrita técnica, que é importante, ao construir frases e parágrafos gramaticalmente adequados, mas carregados de afetos, carregados de adjetivos. Não que eles estivessem incorretos em termos da informação, mas com uma grande dificuldade em termos dessa clareza. Né? Então, essa foi um grande desafio em termos de orientação, no sentido de simplificar a escrita dessa acadêmica. Ela também teve dificuldade, mas ao final obtivemos um êxito bastante satisfatório, tanto que o trabalho foi publicado. Então, transformar a produção em simples e clara se faz pela definição de palavras utilizadas e explicações nas frases formuladas. Há, então, a necessidade de usar uma linguagem clara e objetiva, mas que, ao mesmo tempo, seja científica ou acadêmica. Esse é um exercício difícil, né, porque ele demanda investimento por parte do pesquisador, investimento de tempo, investimento na escrita, de revisão, de ler, escrever, reler, modificar, reler novamente, modificar novamente, etc. Num texto científico, cada palavra, cada conceito tem peso, pois representa um ponto de vista, uma visão de mundo. Então, a escolha das palavras é importante. Então, o que importa, acima de tudo, é que um bom trabalho é aquele que busca a verdade. Não uma verdade absoluta, como eu falei, pode ser simples, não precisa ser uma tese de doutorado. É uma verdade simples. Não uma verdade absoluta estabelecida por todos os dogmas, né? Mas sim uma verdade que se permite questionar e que se aprofunda incessantemente pelo desejo do pesquisador de compreender de uma forma mais justa, mais simples, mais clara a realidade. Então, a partir dessas considerações, os autores aqui do caderno didático dividem, né, em diversas etapas a construção do trabalho. Né? Então, passemos a ela. A primeira etapa eles chamam de questão inicial. Então, formular um projeto a partir de uma questão inicial lida com tentar expressar o mais precisamente possível o que se busca conhecer, elucidar, compreender melhor. Lembra que eu falei? Pergunta de pesquisa, problemática, objetivo central, essa é a ideia da questão inicial. Então, a questão inicial servirá de fio condutor da pesquisa, é aquilo que você pretende alcançar ao final dela. Essa deve apresentar clareza, então, tem que ser claro, as pessoas têm que entender o que você está pesquisando, se o indivíduo te fala de algo que é muito absurdo, não funciona. Execuibilidade, ou seja, tem que ser passível de ser investigado, não adianta tentar estudar sobre, sei lá, os caranguejos venenosos em Marte, porque você não vai a Marte, você não dispõe dos recursos para observar, verificar, etc. Então, você está teorizando sobre algo que é irreal e inexequível, não dá para executar. E pertinência, tem que acrescentar algo para alguém, seja para você, seja para a ciência, seja para o grupo de participantes, seja para a sociedade, de modo geral. Ou seja, a gente está falando aí da justificativa, Por que é importante fazer essa pesquisa? Então, essa questão inicial, essa pergunta de pesquisa, ela deve ser precisa, ela deve ser unívoca, ela deve ser concisa, ela deve ser realista, ela deve estar associada a uma questão verdadeira, abordando aquilo que já existe sobre o tema e fundamentar as transformações do novo estudo sobre o tema e ter a intenção de compreensão dos fenômenos estudados.
seja um grupo, seja uma situação, seja uma instituição, seja um momento temporal, seja um fenômeno, ou o que quer que você decida investigar. Elaborado ali, então, a sua pergunta de pesquisa, avance para a segunda etapa, né, que é a exploração do tema. Então, aqui a gente está falando do referencial teórico, do levantamento da literatura, do levantamento do estado da arte, etc. Então, aqui é onde você vai realizar leituras, vai fazer buscas exploratórias e utilizar outros métodos complementares para a exploração do tema, conversar com outros pesquisadores para achar fontes ou ter ideias mais claras. Então, nessa exploração do tema, você vai estar construindo aí a sua introdução e vai dizer para o seu leitor, eu sei, por exemplo, eu quero pesquisar sobre estresse. O estresse foi definido em 1950 dessa forma. Em 1980, ele passou a ser definido de uma segunda forma. Em 2000, ele passou a ser definido de uma terceira forma. Eu sei dessas três e vou trabalhar direto já com a forma mais atual, que é a de 2000 em diante. Então, vejam que você demonstrou que você tem um conhecimento profundo sobre o tema e que você localizou o seu recorte. Eu já vou trabalhar aqui com essa terceira, mais atual, inclusive considerando um instrumento que já existe na literatura. Tá? Então, você diz para o seu leitor o que você sabe, às vezes até que você sabe que existem outros elementos que você não está considerando ali, mas que você escolheu trabalhar com aqueles e por que você escolheu trabalhar com aqueles. Então, sobre a escolha e organização das leituras, você deve partir de uma questão inicial, da sua pergunta-problema. Você deve evitar um grande número de textos. Não adianta você entrar no Google, e a gente vai ter uma aula sobre pesquisa de material, e achar lá, baixar 50 artigos. Esquece, você não vai ler isso. Você tem 2 meses, você não vai ler 50 artigos. Selecione ali uns 5 a 10, e a partir deles você faz a sua produção. Aí sim você faz uma leitura profunda, compreendendo e elencando a sua informação. Escolher textos de síntese no primeiro momento. Então, isso facilita a sua construção. Procurar textos que não apresentem somente dados, mas que tenham análises e interpretações, que é onde você vai buscar o conhecimento que está sendo produzido para subsidiar a sua construção. Escolher textos que apresentem abordagens e enfoques diferentes sobre o tema, se você quer confrontar a literatura, ou minimamente citar que existem diferentes enfoques, diferentes abordagens sobre o que você está pesquisando. Então, fala, olha, eu sei que existe a definição A, a B e a C. Eu escolhi trabalhar com A por tal e tal razão. A B e a C eu não vou trabalhar no meu trabalho, na minha pesquisa. Então, tem ali já bem elencado em um parágrafo essa ideia. Escolher os locais de busca de informações e de textos sobre o tema. Então, bibliotecas, internet, estudo de campo, onde você vai fazer essa busca de informações? Vão ser só livros, vão ser só artigos, vão ser dissertações e teses, por aí vai. Sobre a terceira etapa, a construção da problemática, como eu disse, ela é a abordagem ou a perspectiva teórica adotada para tratar o problema colocado pela questão inicial. Tá? Então, a gente chama de problema o objetivo central e a problemática o caminho, essa organização que a gente vai fazer para construir o nosso texto. Então, ela é a forma de interrogar os objetos estudados. Tá? Então, construir uma problemática significa responder à questão. Como eu vou abordar tal objeto? Ele está chamando aqui de problemática, o que eu chamei já o tempo todo de metodologia. Qual o caminho que eu vou fazer para obter dados que respondam a esse fenômeno? Então, a formulação da questão inicial, problema de pesquisa, que se torna a questão central da pesquisa, o seu objetivo geral, o seu objetivo específico. As leituras, as observações exploratórias, a problemática constituem componentes complementares de um processo em espiral que se elaboram os fundamentos do modelo de análise que se operacionalizará a perspectiva escolhida, que dizem aí o caminho que você vai percorrer para executar a sua pesquisa. Então,
é um caminho, deixa eu colocar aqui no marcador, né, que parte lá da questão inicial, problema de pesquisa, onde você avança ali para a exploração, né, a construção da sua introdução, onde você vai fazer leituras, eventualmente alguns dados exploratórios para subsidiar, e a partir daí construir sua problemática, sua metodologia. Lembrando que cada vez que você avança numa etapa, é importante você revisar as etapas anteriores para ver se está tudo coerente, é tudo consistente. A quarta etapa, a construção do modelo de análise. Então, também dentro da metodologia, pensando ali na problemática como na escolha do delineamento do caminho a ser percorrido, cabe também na discussão do método como que você vai analisar seus dados. Então, para isso, costuma ser legal elaborar hipóteses ou questões de estudos que surgiram da problemática e que deverão ser respondidas ou não a partir de conceitos, modelos teóricos, etc. Então, de novo, hipóteses são possíveis respostas para a sua pergunta de pesquisa, né, para o seu problema inicial. Então, o modelo de análise constitui um prolongamento natural da problemática. Né? Você pensou que você vai seguir um caminho e como você vai analisar os seus dados. Então, ele articula de forma operacional os referenciais e as pistas que serão finalmente escolhidas, né, para guiar o trabalho de coleta de dados e a análise. É composto de conceitos e hipóteses que estão interligados para formar conjuntamente um quadro de análise coerente. Então, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, o modelo hipotético dedutivo, né, onde a gente parte de uma construção a partir da observação, onde o indicador é de natureza empírica, e a partir dele se constroem novos conceitos, novas hipóteses, e o modelo que será submetido à prova dos fatos. Ou o oposto, o modelo hipotético dedutivo. A construção parte de um postulado, de um conceito, de um modelo de interpretação de um objeto estudado, uma elaboração aí que é deduzida, que é racionalizada. Então, esse modelo gera, através do trabalho lógico, as hipóteses, os conceitos e indicadores para os quais será necessário buscar correspondentes no real, no mundo real, na prática. Então, em termos práticos, os caminhos percorridos avançam no método hipotético indutivo dos indicadores para a construção do modelo, ao passo que o método dedutivo ele parte de um modelo teórico para se chegar aos indicadores, ao fenômeno que você quer observar, estudar, analisar, etc. Ok? Então, aqui, fechando essa discussão, ou sumarizando essa discussão dessa primeira aula, a gente tem que pensar sempre em uma pergunta, ou problema de pesquisa, uma introdução que lida com a revisão da literatura, esse problema de pesquisa ele se torna seu objetivo. Nessa introdução, você tem que elencar também a justificativa, por que essa pesquisa é importante, e a sua metodologia, que caminho que você vai percorrer para conseguir responder a essa pergunta, e como que você vai analisar os dados que você vai utilizar, como que você vai coletar e analisar os dados para responder a essa pergunta. Então, eu dou por aqui o encerramento da nossa primeira aula, ou da discussão da bibliografia dessa primeira aula, indico aí bons estudos a todos, e retomando para cá, indico que essa primeira parte vocês já produziram, ela foi o projeto que vocês produziram na disciplina anterior. Então, partam desse projeto e só vão ter que engrossar um pouco mais aí, avançar um pouco mais, aproveitando que já tem tempo, e até entrar em contato com o orientador vai ter mais um pouquinho de tempo, para fazer mais dessa busca exploratória, mais leitura de textos, mais revisão da literatura, engrossem a sua introdução, justifiquem o porquê essa pesquisa é importante, e esbocem ali a sua metodologia e proposta de análise de dados para que você possa apresentar para o seu orientador. Nesse sentido, você já vai ter um trabalho ali já um pouco mais organizado, com em torno de 6, 8 laudas, e aí o seu orientador pode fazer alguma sugestão para a introdução, mas primordialmente ele vai focar no método e no plano de análise de dados para
execução da pesquisa. Ok? Estimo a todos, então, um bom trabalho, né, um bom início de trabalho, compartilhem dúvidas, angústias, troquem ideias utilizando o nosso fórum, e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.